E nós vamos ler do capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 17. Livro de Esther, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Esther, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté, os eunucos, e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade e para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura atual como esta é que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O livro de Esther é um livro realmente enigmático. Primeiro, a gente não sabe quem escreveu esse livro, o autor é desconhecido. Algumas tradições dizem que talvez foi um judeu que era persa também, que viveu naquela época. E outra coisa que também nos chama a atenção é que nesse livro, nos 10 capítulos desse livro, não encontramos o nome de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos um Deus invisível, mas não ausente.
mas Deus está presente em toda a narrativa de Esther. É como, por exemplo, quando você vai assistir uma peça de teatro. De repente você já foi assistir uma peça de teatro, de uma peça muito aclamada pela crítica, em que realmente chamou a atenção de todas as pessoas, e você vai. E chega lá, fica encantado com aquela peça, pelos arranjos, pelas decorações, pelos personagens, pelas falas, pela emoção que aquela peça passa, transmite. Você percebe também que há muitas reviravoltas durante a encenação, a história daquela peça, e você percebe que há um ator ou uma atriz principal, há ali um protagonista e também tem os coadjuvantes. Mas uma coisa você, de repente, durante a peça percebe, você percebe que o escritor, o diretor, não está presente, seu nome não é mencionado, ele não é visto no palco, ninguém faz menção dele, mas ele está ali por trás, coordenando tudo, dizendo o tempo certo da fala, o tempo certo da mudança do cenário, o tempo certo da música. Ele está ali, mesmo sem ser visto, mesmo sem ser percebido, mesmo sem ser notado, mesmo sem ser citado. Esse diretor é o responsável para que esta peça, tão aclamada pela imprensa, seja de fato uma peça desejada de ser assistida por tantos. Portanto, o livro de Esther é essa peça de teatro. E Deus é o diretor invisível, mas que trabalha em cada cena, em cada momento, mostrando que Ele está no controle de tudo. Então, esse livro mostra como Deus trabalha de forma soberana e providencial para proteger e cuidar do seu povo. Porque aqui nós vemos uma história muito interessante, que tem implicações profundas para as nossas vidas, e que nós podemos, de fato, tirar lições maravilhosas para a nossa vida. Então, o que nós descobrimos é que Deus, meus irmãos, Ele trabalha através de circunstâncias e pessoas aparentemente comuns para realizar os seus propósitos, os seus planos perfeitos, imutáveis, seus decretos que são inquestionáveis. E Deus então usa cada componente dessa criação e também da circunstância humana para que os seus planos sejam de fato cumpridos. Então essa história nos ensina que, embora Deus esteja ausente no nome, no livro, esteja invisível no seu nome no livro de Esther, ele não está ausente. Deus está presente em cada momento, em cada acontecimento na história de Esther, Mordecai e de todos os judeus que estavam vivendo aquela situação. Então, o livro de Esther é um livro que é ambientado no Império Persa, durante o reinado do rei Xerxes, que reinou entre os anos 486 e 465 a.C. E durante o reinado de Xerxes, esse que também era conhecido como Assuero, os judeus estavam exilados naquela terra, ou seja, eles estavam ali porque o rei Xerxes e toda a Pérsia havia conquistado todos os territórios, então os judeus estavam ali também, entre aspas, escravizados. Os judeus estavam nessa terra e, como eles não sabiam o prazo de poderem sair dali, eles podiam ter suas casas, suas propriedades, eles podiam ter comércio, eles podiam plantar, colher, eles podiam ter famílias, eles não estavam de tudo impedidos de viverem a vida deles. Então, eles estavam vivendo relativamente uma vida boa, uma vida dentro das possibilidades. Aconteceu, então, que esse povo teve digamos assim, privilégio muito grande, porque a rainha Vasti, que era a rainha do rei, ela se rebela contra o rei. O rei, então, é aconselhado pelos seus conselheiros a ter uma nova rainha, uma rainha que fosse companheira, uma rainha que fosse ajudadora. E aí foi feito um grande concurso naquela cidade. E ali, naquele concurso, uma jovem muito bonita, que chamou a atenção de todos, não somente pela sua beleza, mas também pela sua forma de lidar com as coisas, chamou também a atenção do rei. E essa moça era Esther. E Esther era judia, mas ela não podia falar para as pessoas
que ela era judia? Porque, segundo a lei persa, somente as pessoas que eram de fato persas podiam compartilhar ou competir nesse concurso. Mas Mordecai aconselhou: vai e não diga para ninguém. E aí foi o que Deus providenciou, que ela concorresse com as demais, e o rei de imediato se apaixonou por Ester. Então ela se tornou a rainha da Pérsia no lugar da rainha Vasti. Os personagens desse livro são a Ester, que é uma judia que se torna rainha da Pérsia; Mordecai, que é um judeu temente a Deus e primo de Ester, que ocupa uma posição no palácio; Amã, que é o primeiro-ministro de Xerxes, mas também é tido aqui como um inimigo dos judeus, que planeja exterminar todos os judeus daquela região; o rei Xerxes, que é o rei da Pérsia, que se casa com Ester e, sem saber, acaba desempenhando um papel crucial para salvar os judeus. Mas o personagem principal desse livro é quem? É Deus. Embora o nome de Deus não apareça, mas ele é o principal personagem desse livro. E desse livro, meus irmãos, nós podemos extrair alguns temas teológicos muito importantes. Primeiro, nós vemos aqui a providência de Deus, a doutrina da providência de Deus, que eu vou falar daqui a pouco. Também vemos a Deus como protetor e redentor do seu povo, a importância da obediência e da coragem, o poder da oração e do jejum, conforme nós lemos aqui, a justiça e retribuição de Deus e a importância da identidade e da comunidade, de realmente se declarar povo de Deus. E também vemos, meus irmãos, nesse livro, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo presente. Por exemplo, existem aqui vários aspectos e eventos que mostram a presença do Espírito Santo na narrativa desse livro. Primeiro, nós vemos que o Espírito Santo é quem guia e protege Ester, Mordecai e também os judeus. É o Espírito Santo que está ali agindo como um protetor. É ele que reveste Ester de coragem e sabedoria para adentrar na câmara do rei ou na presença do rei, sem ser convidada, que conforme você prestou atenção aqui na leitura, se tratava de uma pena de morte. Quem ousava em entrar à presença do rei sem ser convidada pelo rei, ou convidado pelo rei. Também vemos o Espírito Santo aqui confortando os corações. Ele também leva Ester a pedir a Mordecai a promover jejum e orações em toda a província onde os judeus estavam presentes. Isso é a ação do Espírito Santo, embora o nome Espírito Santo também não seja mencionado nesse livro. Então esse livro, como eu disse, ele tem 10 capítulos, e do capítulo 1 até o capítulo 2 nós vemos a história da ascensão de Ester ao trono como rainha de Xerxes na Pérsia. Do capítulo 3 até o capítulo 7 nós vemos a trama de Amã e a intervenção de Ester, a trama de Amã em tentar aniquilar, destruir, matar todos os judeus. E aí Mordecai, ele descobre esse plano, e ele leva esse plano a Ester, e Ester então age como sendo providencial. E nos capítulos 8 a 10, nós vemos a vitória dos judeus e a celebração do Purim, que é a primeira vez mencionado na Bíblia aqui. Então, Ester e Mordecai conseguem convencer o rei a emitir um decreto permitindo que os judeus se defendessem dos seus inimigos, porque o decreto de Amã era que o povo tinha que ser aniquilado e que eles não tinham direito de defesa, eles não podiam reagir. Então, eles conseguiram reverter essa situação e o rei autorizou, como ele não podia cancelar a ordem, porque a lei dos medos e persas era uma lei que não podia ser revogada, então o rei emitiu uma nova ordem, um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem. E por causa disso, eles então conseguiram vencer os seus inimigos, e no final, Amã é executado e os judeus celebram a vitória, instituindo assim a festa do Purim.
Meus irmãos, de forma resumida, é o que a gente consegue passar aqui à luz desse livro, mas eu quero incentivar você a, durante a semana, ler a história de Esther, desse livro, é maravilhosa, e você vai ficar realmente bastante empolgado e também edificado. Então, eu quero compartilhar aqui 3 lições que eu vejo nesse livro, e que são lições práticas, que irão nos ajudar a crescer na fé, na confiança e na esperança do Senhor, que vão nos ajudar a perseverarmos nesse caminho da santidade, aguardando a bendita manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, e também nos dará confiança para enfrentarmos as nossas lutas e as nossas adversidades. Então eu quero compartilhar com você essas 3 lições. A primeira lição que nós encontramos está no capítulo 2, versículo 17. Vire aí um pouco a sua página, vá até o capítulo 2, e no versículo 17, nós lemos isso: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Esther. Qual é, então, a primeira lição que nós aprendemos aqui? A primeira lição é que a mão invisível de Deus é que rege toda a história. Presta atenção nisso. A mão invisível de Deus é que rege toda a história. Lembra da peça de teatro? Tinha os personagens, os cânticos, as falas, os cenários. Ninguém falou do diretor, ninguém falou do autor da peça, ninguém falou daquele que estava nos bastidores, mas ele estava ali controlando cada momento, cada ação. É a mesma coisa que nós vemos. Deus está ativamente envolvido com sua criação em todos os eventos, sejam eles os mais significativos, até mesmo os menos, aparentemente os menos significativos. Significa que não há nada que Deus despreze, não há um evento, não há uma só circunstância ou situação que não esteja sobre a regência de Deus. É Ele quem governa, é Ele quem sustenta todas as coisas, é Ele que dá à sua criação condições para que essa criação possa se desenvolver, e Ele faz isso de forma soberana, sábia e também amorosa. Então, o que nós vemos aqui é a doutrina da providência divina. E o livro de Esther está cheio dessa manifestação e desses aspectos da providência divina, mesmo que o nome de Deus não seja diretamente aqui mencionado, mas nós vemos essa mão invisível de Deus regendo toda a história dos judeus naquela época. Veja, meus irmãos, que de acordo com o capítulo 2, versículo 17, o que nós percebemos é que mesmo diante de uma ameaça de extermínio, que não era uma coisa qualquer, mas era um genocídio que estava sendo planejado, Deus usa Esther, Deus usa Mordecai para libertar o povo judeu. Quando o concurso é anunciado, Mordecai, que era primo, tio, parente de Esther, vai até ela e diz assim: vai concorrer, vai lá e concorra, porque você tem todos os critérios e o perfil necessário para ser uma rainha. Porém, ele orientou: não diga que você é judia. Ele não disse para ela mentir, só disse para ela não mencionar isso. Então, veja que o que nós vemos aqui é que Deus colocou Esther em uma posição de influência ao lado do rei Xerxes. Nesse momento, ninguém sabia do que estava para acontecer contra os judeus. Nesse momento, Amã ainda não tinha feito um decreto para matar os judeus. Então, aqui nós vemos o quê? Nós vemos a mão de Deus regendo a história. É o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Aquilo que nós chamamos de frustração, insucesso, fracasso, coisas que nós não conseguimos realizar, se nós tivermos a perspectiva correta da Bíblia, que diz que Deus, na sua providência, Ele move céus e terras
para abençoar o seu povo e na sua providência, ele usa as pequenas e as grandes coisas para que o seu plano perfeito seja cumprido. Então nós, nessa perspectiva, vamos entender que aquilo que para nós é um fracasso, na verdade, é uma ação soberana de Deus nos livrando de uma coisa talvez pior lá na frente. Porque o futuro pertence a Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, esse concurso foi algo que Deus colocou no coração e no reino da Pérsia, para que ali Esther tivesse essa oportunidade de concorrer e ser colocada na posição de influência ao lado do rei Xerxes. Então Deus sustenta e mantém sua criação, garantindo sua existência e funcionamento contínuos. E Ele fornece tudo o que é necessário para a vida e a prosperidade de sua criação, desde recursos naturais até os talentos, habilidades, capacidades, inteligência que Ele concede ao ser humano. Tudo isso, meus irmãos, é Deus se manifestando. É o Deus invisível, porém não ausente. Deus não nos criou e nos abandonou. Deus não criou o mundo e abandonou o mundo. Deus não é aquele relojoeiro, isso, que deu corda no mundo e deixou ali. Mas Deus está controlando cada parte. Deus, Ele continua sustentando o mundo. A sua vida não está entregue à sua própria sorte. Você não está seguindo um destino, você está andando de acordo com os decretos de Deus. Agora, é fato que nós temos a livre agência, significa a capacidade de escolhermos. Nós vamos andar pelo caminho estreito ou pelo caminho largo? O caminho estreito é mais difícil, o caminho estreito é mais doloroso, o caminho estreito muitas vezes vamos andar sozinhos. Mas esse caminho estreito nos conduz à salvação, nos conduz à vida eterna, nos aproxima de Deus. Mas tem o caminho largo. O caminho largo é o caminho de felicidade, entre aspas. É o caminho de facilidades, entre aspas. É o caminho que está todo mundo sorrindo, todo mundo tirando selfie como se não tivesse nenhum problema na vida. Todo mundo fazendo as coisas que gostam de fazer, que a carne tem prazer de fazer, mas a Bíblia fala que lá no final é um caminho de perdição, que leva à morte. Deus, Ele rege a história, mas Ele não dá corda em nós e nos deixa andando como robôs. Na verdade, Ele nos dá a oportunidade de escolhermos qual caminho nós queremos andar. De modo que esse Deus, Ele rege a história, proporciona oportunidade, abre portas, nos mostra a direção, mas cabe a cada um de nós aproveitarmos essas oportunidades de andarmos na presença do Senhor. Então, aqui nós vemos a providência de Deus agindo de algumas formas interessantes. Primeiro, na realização desse concurso e da cooperação. Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Deus está dizendo aqui que Ele colocou Esther na posição de rainha justamente para aquele momento delicado em que Amã, alguém que tomou ódio pelo povo judeu, que queria exterminar o povo judeu, para que ela pudesse estar ao lado do rei e influenciar a mente e as decisões daquele rei, do rei mais poderoso naquela época. Então Deus providenciava aqui nesse momento um livramento para o seu povo. Deus colocou a Esther naquela posição exatamente com esta função. Isso mostra a mão de Deus trabalhando, a mão de Deus agindo para livrar, para abençoar o seu povo. Isso nos ensina, irmãos, que Deus trabalha em
e através de nós e de todas as coisas, incluindo as ações humanas e as coisas naturais, eventos naturais, para cumprir o seu propósito. De modo que, às vezes, nós nos queixamos por estarmos em determinados lugares, em trabalharmos em determinadas empresas, em fazermos determinadas tarefas. Às vezes, nós nos queixamos até mesmo de por que nós nascemos nessa família, por que eu fiz esse curso. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós nunca somos colocados por Deus em determinadas áreas, trabalhos e situações sem um propósito. Deus colocou você na família que você está com um propósito. Deus colocou você no trabalho que você está, mesmo que esse trabalho não te dê tanta satisfação, prazer e rendimento, mas Deus tem um propósito para você ali. Deus quer que você cumpra com esse propósito. E enquanto você não se encaixar nesse propósito de Deus e cumprir esse propósito, aquilo que você faz, onde você está, vai te causar desgosto. Mas quando você entende que esse é o propósito de Deus, então aquilo se torna prazeroso, aquilo se torna mais leve. E à medida que você cumpre com esse propósito, Deus fala assim: muito bem, você cumpriu o seu propósito aqui, agora eu vou te colocar em outro lugar. Não tem como nós não mencionarmos a história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito. E Deus disse assim: José, eu vou te colocar nessa cisterna, porque você está muito cheio de si, você está muito vaidoso, você está muito arrogante, você está meio zombando dos seus irmãos. Eu vou te colocar aqui nessa cisterna. Eu vou te colocar no fundo do poço, para você só poder olhar para cima, não tem mais para onde você olhar, você tem que olhar para cima. José foi levado para o Egito. Deus disse assim: eu vou te colocar na casa de Potifar, que era um oficial graduado do Egito, que tinha proximidade com o faraó. E Deus falou: eu vou te colocar aqui na casa de Potifar, e aqui na casa de Potifar você tem um propósito. José, agora eu vou te colocar na prisão, porque na prisão também você tem um propósito. E se você leu, entende, lembrou, você vai ver que em todos os lugares onde Deus colocou José, José se adequou ao propósito de Deus. Ele foi servo eficiente, zeloso, dedicado na casa de Potifar, mesmo sendo um escravo. Ele foi para a prisão e ele serviu, ele amou aquelas pessoas, tanto que o chefe da prisão concedia a ele a liberdade de ir e vir dentro das outras celas para ajudar aquelas pessoas. José, ele fez aquele lugar um lugar onde Deus habita. Ele fez aquela circunstância, uma circunstância para glorificar a Deus. Deus viu isso na vida de José. José cumpriu com o propósito. E aí, qual foi o outro passo? Deus colocou José como governador do Egito, porque Deus tinha um propósito para José sobre toda aquela nação poderosa. Percebe como as coisas elas se tornam mais leves, mais agradáveis, mais satisfatórias para nós, quando nós nos encaixamos no propósito de Deus? Esther, ela foi orientada por Mordecai a participar daquele concurso, mas foi Deus quem fez com que aquele concurso existisse, para que Esther estivesse na posição que ela foi colocada, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Então, louve a Deus onde você está, glorifique a Deus no trabalho que você trabalha, no lugar, na empresa, em qualquer lugar que você estiver, louve a Deus. Se você está numa família e que sua família talvez tenha passado por inúmeras situações, peça a Deus: Senhor, qual é o seu propósito na minha vida nessa família? Porque o Senhor me colocou aqui, porque o Senhor tem um propósito. A mesma coisa nós podemos falar da igreja. Deus, por que o Senhor me trouxe para esta igreja? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida e para a vida desses irmãos aqui? Portanto, o que nós temos que entender, irmãos, é que Deus está ativamente trabalhando em nossas vidas e nós não podemos nos esquecer disso. Deus coopera com sua criação, permitindo que as leis da natureza e as ações dos homens funcionem. Mas nota mais a providência de Deus. Capítulo 6, versículo 1. Vira aí sua página, na sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 1. Aqui nós vemos a providência de Deus agindo no governo daquela nação.
Diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Meus irmãos, por que aquele rei perdeu o sono? Porque era providência de Deus. Aquele rei perdeu o sono porque Deus queria e estava já direcionado para que ele lesse os feitos memoráveis da Pérsia. E você vai entender por que isso. E quando ele leu os feitos memoráveis da Pérsia, ele descobriu que Mordecai, que era um funcionário do palácio, parente de Ester, um judeu, havia frustrado uma conspiração contra o rei e que o rei não sabia e que ninguém havia dito isso para o rei. Veja que coisa maravilhosa aqui. Deus governa e dirige até o nosso sonho, o nosso sono melhor e os nossos sonhos. Deus governa e dirige soberanamente todos os eventos e circunstâncias para a realização dos seus planos perfeitos. Deus é governante supremo e autoridade máxima sobre todas as nações, e desde os destinos das nações até mesmo os detalhes das vidas de forma individual, Deus está no controle. Deus queria que o rei tomasse conhecimento daquela coisa que Mordecai fez e que o rei não havia conhecido antes. E isso cooperou para que o rei fosse influenciado a fim de que os judeus fossem salvos pela ação de Deus. Percebe isso? Deus governa até o seu sono, até a sua insônia. Então, quando você perdeu o sono, pergunte a Deus: Senhor, por que eu não estou dormindo? Qual é o seu propósito nisso? O Senhor quer que eu leia alguma coisa? O Senhor quer que eu ore mais? O Senhor quer que eu coloque em ordem algumas coisas na minha vida? Então, essas coisas não acontecem sem um propósito. Meus irmãos, então aqui nós vemos as implicações maravilhosas sobre essa providência divina. Quando nós acreditamos e confiamos e descansamos na providência divina, essa doutrina oferece para nós segurança e confiança, pois sabemos que Deus de fato está no controle e que tudo acontece de acordo com os seus propósitos. Deus não é pego de surpresa, não há acasos, não há coincidências, Deus não deixa as coisas acontecerem assim de qualquer forma, mas toda a história está escrita por Deus e Deus está no controle de toda a história. Em segundo lugar, essa doutrina traz fé e esperança para nós, porque nos ensina que Deus é o diretor da peça, o maestro por excelência, que sabe harmonizar a sua criação. Ele está no controle das coisas minúsculas e das grandiosas. Todos os planetas, estrelas e galáxias estão sob o controle de Deus, assim como o mais minúsculo átomo e toda a espécie de animais e também de insetos que nossos olhos não conseguem ver. Tudo está sob o controle de Deus. Agora, se Deus controla astros e cuida dos planetas e das galáxias e das coisas minúsculas, o que será de nós, uma vez que nós somos a coroa da criação de Deus? Será que Deus não dispensa tanto cuidado e zelo por nós? É evidente que sim, mais do que qualquer outra coisa. Então você tem que ter fé e esperar no Senhor e saber que Ele está sobre a sua vida, que Ele não abandonou você, você não está sozinho, Deus está contigo. Também essa doutrina traz encorajamento e perseverança, pois podemos confiar em Deus em toda circunstância, sejam elas boas ou ruins, e que Ele está trabalhando para dar aquilo que cada um daqueles que amam o Senhor realmente tem reservado para esses, como diz Romanos 8, 28, que Ele trabalha para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então essa é a primeira lição que nós vemos aqui,
que a mão invisível de Deus é que rege toda a história. Toda a história. Tem coisas que acontecem conosco hoje que nós não vamos conseguir entender. E não adianta você tentar entender. Mas lá na frente, um dia, Deus vai permitir que você entenda. Aí você vai compreender. Agora eu entendi. Eu imagino José. Agora eu entendi porque meus irmãos me venderam como escravo. Agora eu entendi porque eu fui para a casa de Potifar, porque eu fui para a prisão, porque agora eu sou governador do Egito e eu estou aqui preparando alimento para salvar milhões de pessoas. Agora eu entendi. Portanto, essa é a primeira. A segunda lição. Nesse livro de Esther, nós vemos o plano da redenção de Deus. E o plano da redenção divina não falha. Veja o capítulo 4, versículo 16 de Esther. Diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Nós vemos aqui então a presença de Jesus também no livro de Esther nesse sentido. Porque esses versículos revelam o plano maior da salvação de Jesus, ou seja, a salvação e a redenção eterna. Esther se arrisca em favor do seu povo, os judeus, e aqui é um exemplo de um alto sacrifício que reflete o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Jesus, no entanto, não se entregou para os judeus, ele se entregou para a humanidade. Jesus se entregou na cruz para morrer e também para nos salvar. Então nós vemos a providência de Deus também, ao providenciar um sacrifício para a nossa salvação e redenção. E o livro de Esther nos conta isso. Veja o versículo 14 do capítulo 4, a parte B do versículo fala assim: a pergunta de Mordecai para Esther: e quem sabe se para tal tempo como este não chegaste a este reino? A história de Esther, meus irmãos, revela como Deus trabalha de maneira invisível e soberana para cumprir seus propósitos e cuidar do seu povo. Então, essa mesma providência divina pode ser vista na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, onde Deus está ali realizando o seu plano de salvação. Há aqui um alto sacrifício, há aqui uma entrega, há aqui uma renúncia da sua própria vida, e aqui nós vemos então a ação da redenção de Deus. E qual foi o resultado disso para o povo judeu? Veja o capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. Diz assim o versículo 3: falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Versículo 4: estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Meus irmãos, lembre-se que a própria Esther disse que se achegar diante do rei sem ser convidada, ela tinha que ser sentenciada à morte. E mesmo sem ser convidada, ela se lança diante do rei, mas o rei estende o seu cetro, dando a ela esse favor, e ela pôde então interceder pelos judeus. O que nos lembra essa atitude de Esther? Veja, Esther está intercedendo pelo seu povo, buscando misericórdia e também justiça. A história de Esther e a salvação dos judeus apontam para o
tema maior da salvação e redenção que encontramos em Jesus, e vemos aqui a mesma ação de Jesus por nós hoje, que está à destra de Deus Pai, fazendo o que, igreja? Intercedendo por nós. Ele está lá todos os dias, todos os momentos da nossa vida, intercedendo para que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos fortaleça, nos livra do mal, intercedendo para que tenhamos força, fé, perseverança, esperança, para não nos desviarmos dos seus santos caminhos. Ele está ali intercedendo por nós, para que as setas do maligno não atinjam o nosso coração, para que sejamos cada vez mais fiéis ao Senhor. Ele está intercedendo por você. Ele intercede por você quando você passa por lutas, tribulações, enfermidades, dores, sofrimentos. Quando Ele vê que você está chorando, quando você está sofrendo, Ele está intercedendo por você. Ele intercede pelo povo de Deus. Ele intercede pela sua igreja. Então aqui nós vemos a mensagem da redenção, da salvação, através desse ato de Esther, e Jesus Cristo está presente aqui nesse livro também. Vemos Jesus presente também na questão do reino e autoridade, porque assim como Esther e Mordecai são exaltados a posições de poder e influência, Jesus também, depois que foi ressurreto dentre os mortos, ele também foi exaltado às alturas, e que em breve virá da mesma forma glorificado para buscar a sua igreja. E ele foi colocado na posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esther e Mordecai eram membros da corte do reino da Pérsia, mas Jesus é o rei que governa todas as coisas. E também vemos a presença de Jesus quando o povo os judeus, aqui nesse caso, eles vencem então os seus inimigos, e eles triunfam sobre os seus inimigos, e vencem o mal, e nós vemos também o triunfo sobre o mal, aqui presente a pessoa de Jesus, porque através da história de Esther, vemos como Deus triunfa sobre o mal, representado por Amã. E da mesma forma, Jesus Cristo triunfou sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno, e expôs publicamente os seus adversários, e os venceu, e tomou deles as chaves do inferno. Então Jesus triunfou sobre o pecado, Jesus triunfou sobre o diabo, Jesus triunfou sobre o inferno, de modo que ele fez isso para que o seu povo pudesse também ser um povo triunfante, um povo feliz, um povo vitorioso. Meus irmãos, às vezes nós nos esquecemos dessa gloriosa e bendita verdade, por isso eu imagino que é por isso que muitas vezes nós ficamos desanimados, ficamos aflitos, desesperados, e nos esquecemos, mesmo que por um breve tempo, de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Vencedores, o triunfo é certo. Então aqui nós vemos a segunda lição, que o plano da redenção não falha. Aquilo que Deus decidiu fazer, Ele faz e Ele fará. Mas há a última, terceira lição que eu quero compartilhar, e já caminhando para o encerramento. A lição que eu aprendo aqui nesse livro de Esther, além de saber que a mão invisível de Deus é que rege a história, além de saber que o nosso Deus tem um plano perfeito, o plano da redenção e da salvação, e que esse plano não falha, eu também vejo aqui e aprendo a terceira lição, que no final a igreja sempre vence. No final a igreja sempre vence. Veja o capítulo 9, versículo 22 de Esther. Capítulo 9, versículo 22 de Esther. Depois, então, que o rei emite um decreto autorizando os judeus a se defenderem contra os seus inimigos, os judeus vencem os seus inimigos. E aí veja o versículo 22. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria,
e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. O que nós vemos aqui? Nós vemos que os judeus, depois que eles venceram os seus inimigos, eles fizeram uma grande celebração, uma grande festa. Onde existia luto, agora festa. Onde existia tristeza, agora alegria. Onde existia silêncio, agora tem cânticos, tem celebrações, tem louvores, tem adoração a Deus. Então veja que a celebração e a alegria dos judeus, após serem salvos do plano maligno dos seus inimigos, reflete a celebração da igreja na pessoa e na confiança de Jesus Cristo. Então essa celebração é uma prefiguração do triunfo de Jesus Cristo sobre o mal, trazendo salvação e vida eterna para aqueles que nele creem. E portanto, aqueles que estão em Cristo, que creem em Cristo, têm motivos de celebração, têm motivos de festa, têm motivos de cântico, têm motivos de adoração ao Senhor. É uma contradição na nossa vida sabermos tudo isso e termos esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso em nossas vidas e vivermos como se fôssemos derrotados, como se fôssemos já vencidos, como se estivéssemos já abatidos, como se já estivéssemos fracassados, uma vez que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quem pode contra o nosso Deus? Quem pode com aquele que é super e master e maravilhosamente poderoso? Não há quem possa rivalizar com o nosso Deus. Ele é Deus vencedor, Ele é Deus que destrói todas as cadeias do mal e que todos os intentos de Satanás contra o povo de Deus caem por terra. Caem por terra. De modo que 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito assim: a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inexprimível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, Pedro está dizendo aqui, vocês não veem, ele é invisível, mas ele está presente. Vocês não veem, mas a alegria dele é real. Vocês não veem agora, mas um dia vocês o verão face a face. Por isso, regozijai-vos, alegrai-vos com alegria inexprimível e cheia de glória. Essa é a alegria que os cristãos experimentam ao crer em Jesus, mesmo sem tê-lo visto, e a salvação que alcançam por meio da fé naquele que nos concedeu a vitória. Portanto, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre as forças do mal, é motivo de grande celebração para o povo de Deus, meus irmãos. Não vamos desanimar. Não deixe que as circunstâncias sejam maiores do que o Deus de toda glória sobre a sua vida. Não deixe que os problemas venham ser maiores do que as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando você enfermar, quando você adoecer, quando você passar por tribulações, quando você enfrentar lutas, lembre-se do poder e da glória de Deus que está sobre sua vida. Lembre-se que esse Deus não te abandona, não te desampara, mas está contigo todos os dias até a consumação do século. Então, aqueles que estão em Cristo, que são salvos em Jesus Cristo, alcançarão a vitória final sobre o pecado e ficaremos para sempre com o Senhor. Por isso, no final, a igreja triunfará, a igreja vitoriosa. Em João capítulo 16, versículo 20, está escrito: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas veja o que Jesus disse: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. Neste mundo você vai sofrer como tem sofrido. Você vai chorar talvez como você tem chorado. Você vai entristecer-se como você tem se entristecido. Mas a promessa de Jesus é: essa tristeza se converterá em alegria.
Tanto é que em Apocalipse 21, do versículo 1 a 4, o próprio Jesus diz para nós: por que que nós somos vencedores? Por que que a igreja triunfa e triunfará? Por que ninguém conseguirá destruir a igreja de Jesus? Porque João, na sua visão, ele teve o seguinte deslumbre da glória de Deus. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada como seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Que homens? Aqueles que foram salvos, aqueles que foram redimidos. E quando se fala homens aqui, não está dizendo apenas do gênero masculino, mas está falando da humanidade, dos eleitos de Deus, daqueles a quem ele chamou antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz assim: Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, a Bíblia está dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus estará nessa nova Jerusalém, estará com Deus, Deus estará com eles, e eles serão povos de Deus. E aí o versículo 4, para fechar de vez essa questão: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você crê nisso? Por isso nós temos mais motivos de celebração do que de tristeza, de lamentação, de choro, de dor. Viver dói. Viver neste mundo dói mais ainda, porque estamos debaixo de muitas coisas que não nos agradam e não agradam a Deus. Portanto, esse livro de Esther é aquela peça de teatro aclamada pela imprensa, pela crítica, como sendo a peça mais linda, mais bem feita, mais bem ensaiada, mais bem executada de toda a história. Os personagens são maravilhosos, eles atuam com excelência, as falas são emocionantes, os cânticos também nos arrebatam, há reviravoltas, há tramas, há coisas realmente acontecendo que fogem da nossa capacidade de perceber, na nossa percepção, nós não conseguimos compreender. Embora nessa peça o nome do diretor não é citado, ele não é visto, ele não é mencionado, ele está numa condição de invisível, mas ele não está ausente, ele está ali nos bastidores, ele está do outro lado da cortina, ele está pertinho daqueles personagens, ele está dizendo ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, fala isso, canta isso, agora o cenário, ele está regendo todas as coisas. Você, meu querido irmão, está nesse palco, você faz parte desta trama, desse teatro, você está ali fazendo a sua parte, você está dando a sua contribuição, você está falando aquilo que tem que falar, fazendo aquilo que tem que fazer, mas o Senhor, que é o nosso diretor, está ali regendo a sua vida. Você não vai fazer a coisa que te dá na teia, como diz, na sua cabeça. Você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer aquilo que está de acordo com o script da peça. E de onde nós podemos tirar todas as nossas falas, todos os nossos atos, tudo aquilo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos nessa peça? É aqui, na palavra de Deus. Tudo que você precisa saber de como fazer, o que falar e como agir, está aqui na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor da glória, invisível, porém não ausente, aplique isso no seu coração.
que você se deleite na presença dele. Eu quero encerrar orando aqui.